Ok, tá todo mundo bem aí? Todo mundo com os olhos inchados, com o nariz chupando e coçando a garganta, ou não tá? Gente, que misericórdia. Aí, ó. Já uma aqui. Ô, irmão, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, essa hay fever tá judiando de nós, não tá? Tá não? Tá fácil não, né, pastor? Tá não. Tá não. Ok. Abram suas Bíblias comigo aí, por favor. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Nós vamos continuar depois do texto, mas só na segunda parte. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós glorificamos o Teu nome por esse dia, Senhor, por este culto, onde estamos aqui, Senhor, prestando graça ao Senhor, louvores a Ti, e queremos saber mais do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada um que está aqui. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nós te pedimos. Que o Senhor abra os nossos corações, ouvidos e mentes para ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, domingo passado, então, eu comecei falando com vocês acerca da transformação que o Evangelho fez e ainda faz na vida das pessoas. Vocês se lembram? Nós falamos da transformação que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo e que depois passou a ser chamado Paulo. Saulo, que era perseguidor da igreja e passou a ser chamado de apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo. Então nós vimos que o Evangelho, ele
transforma a pessoa. Primeiro nós vimos que o evangelho precisa ser anunciado até para pessoas como Paulo. Não é isso? Que era Saulo. Depois nós vimos que o evangelho também une as pessoas. Em terceiro lugar, nós vimos que o evangelho transforma as pessoas. Hoje, então, vamos dar continuidade nessa mesma linha de pensamento, onde nós continuaremos a falar sobre a transformação que o evangelho, através do Espírito Santo, faz na vida de um homem e uma mulher que creem. Ok? E nós, então, para começarmos a falar sobre isso, nós vamos falar dos procedimentos dessas pessoas que creem no evangelho, de algumas coisas que essas pessoas precisam de se despir e vestir-se de outras, porque hoje, agora, depois de crer, vocês são chamados filhos da luz. É exatamente o subtítulo do texto que nós acabamos de ler. O procedimento dos filhos da luz. O tema renovação, o tema transformação, o tema mudança de hábito, mudança de pensamento, transformação da mente, é o tempo todo mencionado nas cartas paulinas. E não só nas cartas paulinas, mas também na carta de Pedro, também nos evangelhos. Não. Então, esse tema mudança está presente e precisa estar presente na vida do crente. Sempre, sempre. Uma vez que nós cremos, nós precisamos mudar. E uma vez que nós mudamos, nós precisamos mudar de novo. E uma vez que nós mudamos de novo, nós mudamos de novo e de novo. Que a transformação tem que ser de glória em glória. Sempre. Todos os dias nós necessitamos de mudança. Não existe maior contradição do que quando alguém que se diz convertido não mostra mudança em sua vida. Não existe maior contradição do que essa. Não existe maior contradição do que aquele que diz que crê no Senhor Jesus Cristo e não demonstra mudança na sua vida. Você diz que é nova criatura, porque a Bíblia diz que você é. Não é isso? A Bíblia diz que nós somos nova criatura, mas continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Ou seja, não abandonamos a vida velha. Então, consequentemente, não somos nova criatura. Nós mudamos algumas coisas acerca do nosso entendimento e pensamento, mas na verdade não somos. Para ser nova criatura, para ser nova criação, é necessário que morra. Nós precisamos morrer, o velho homem precisa morrer. É por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo em Cristo e para Cristo. O velho homem precisa morrer. Para que haja um novo homem, uma nova mulher, o velho homem e a velha mulher precisam morrer. Precisa ser enterrado. E é aí onde nós falamos que nós somos nova criatura. Notem, Paulo aqui, ele está apelando para o nosso intelecto. Ele fala sobre vaidade dos pensamentos, entendimento endurecido ou obscurecido, ignorância, e isso tudo está ligado à nossa capacidade intelectual. É claro que a transformação começa pelo Espírito Santo, e é claro que a nossa vida espiritual, sim, é muito importante. Mas nós não devemos desligar a nossa vida espiritual da nossa vida intelectual. As duas precisam andar juntas, porque senão você vai ser aquele crente que todo mundo diz que é metido a ser espiritual, mas na verdade não vive nada. Ou você vai ser aquele outro extremo que diz que é aquele crente que fala que sabe muito da Bíblia, que entende muito da Bíblia, mas não vive a espiritualidade que prega. Nós não podemos entrar ou nos perder em nenhum desses dois extremos. Precisa andar junto. Precisa andar junto. Conhecimento intelectual, mudança aqui na mente, transformação da mente para que possamos experimentar o quê, gente? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A transformação é onde? Na mente.
Na mente. Então nós não podemos desligar essas duas coisas. Claro que é muito importante destacar o sentir, o experimentar de Deus, e essa coisa está ligada à espiritualidade, sim. Mas quando falamos em comportamento, isso está ligado diretamente à mudança de mente. É por isso que Paulo diz: não vos amoldeie aos padrões deste, mas sejam transformados. Acabei de dizer aqui. Está ligado intrinsecamente ao arrependimento. Você entendeu que você é pecador. Você entendeu que você é pecador e você se arrepende dessa vida. Temos novos valores. Temos uma nova vida. Temos também de pensar de maneira prática e não somente achar que... Como é que eu posso dizer? Não me leve assim a mal, mas como é que eu posso dizer? Não me entendam mal. Claro que o Espírito Santo pode realizar uma mudança assim drástica na vida de uma pessoa. Aquele que era um alcoólatra hoje foi transformado de tal maneira que amanhã já não é mais. Aquele que era um drogado hoje foi transformado de tal maneira que amanhã não é mais. Só que existem exceções. Tem gente que o processo é mais lento. Tem gente que demora mais um pouco para entender. Tem gente que quer saber um pouco melhor disso. E isso na verdade, toma tempo. Precisamos de tempo. Então, nós não podemos achar que a experiência do irmão ou da irmã vai ser a mesma minha. Ou que a minha experiência vai ser a mesma dos outros. Nós não podemos, porque o nosso Senhor Jesus, Ele trabalha especificamente com cada um de nós. Nós não somos iguais. De maneira nenhuma, nós somos totalmente diferentes. E Ele trabalha na vida de cada um de maneira totalmente diferente. Agora, nós precisamos pôr em prática essas coisas que nós aprendemos acerca de procedimentos dos filhos da luz. Senão, vamos ser chamados de religiosos. Não é isso? Religioso. O que religioso faz? Bate cartão. Bate cartão na igreja, não é isso? Faz lá pratica lá algumas regras básicas e pronto. Ou de fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas. Ou de santarrões. Olha aí o santarrão. Até fala bonito. Até se veste bem. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, que muitas vezes nós vivemos essa vida toda espiritualizada aqui dentro da igreja, e a hora que vamos lá fora, nós não damos testemunho dessa mudança que temos, ou que dizemos que temos. Eu tenho pregado sobre isso, domingo após domingo, o pastor Kleber tem mencionado sobre isso, o pastor Macmillan tem mencionado sobre isso quando ele prega também, que nós necessitamos de mudança. A mesmice não pode ser parte da vida do crente. Lembra de uma frase que eu falei a semana passada? Que para o cristianismo não existe caso perdido? Para Cristo não existe caso perdido, gente. Não existe caso perdido para Cristo, gente. Isso, acorda aí, misericórdia. Acorda. Vocês tomaram o antistamínico tudo antes de vir para cá hoje, está tudo, né? Tudo cansado. Tornar-se cristão não significa ser um frequentador de igreja. Não é isso que Cristo quer de nós. Tornar-se um cristão não significa se tornar um frequentador de igreja. Não significa que você mudou de religião. Paulo diz que devemos rever os nossos valores. Não andeis mais como os gentios. Não andeis mais como os gentios. Pessoas sem Deus vivem na ignorância. E que tipo de ignorância é essa? Vaidade, futilidade, soberba, não reconhecem a Deus, não se curvam a Deus e acham que são autossuficientes.
Assim pensam os gentios, aqueles que não creem em Deus. Eles pensam exatamente assim. Olha o que diz o verso 18 do capítulo 4. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Paulo fala da dureza de coração. Ele quer dizer que as pessoas se tornam insensíveis ao pecado. Dureza de coração, gente, é quando nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Vocês acham que um alcoólatra se torna um alcoólatra de um dia para o outro? De um dia para o outro? Hoje eu bebo um pouquinho, amanhã eu já sou um alcoólatra. Não. Um viciado em drogas, ele fica viciado de um dia para o outro? Não. Não é. Não é assim que acontece. É um processo. E aí, por causa da dureza de coração, eles se tornam insensíveis ao pecado que eles estão cometendo. E aí, um dia eles bebem, e um dia eles usam droga, e no outro dia eles bebem ou usam mais um pouco, e no terceiro dia bebem ou usam mais um pouco ainda, e no quarto dia, e assim por diante. E aí, eles se tornam alcoólatras, viciados em droga, prostitutas, ou sei lá o quê. É assim que acontece. Ou seja, vocês estão vendo aqui que por causa da dureza do coração, essas pessoas se tornam insensíveis ao pecado. Do mesmo jeito que a santificação acontece dia após dia, o fundo do poço também é um step by step, é dia após dia, até você chegar lá. Do mesmo jeito que a santificação você precisa buscar, dia após dia, o endurecimento de coração te leva ao pecado dia após dia. É processo. O pecado, ele petrifica o coração e endurece a nossa consciência. O pecado, ele petrifica o coração e endurece a nossa consciência. No verso 20, Paulo deixa bem claro: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Muito pelo contrário, vocês foram ensinados na verdade que está em quem? Em Jesus. Não foram isso que vocês aprenderam, não é isso que vocês têm aprendido. É isso que nós temos aprendido com Cristo? Viver dessa maneira, dissoluta, coração endurecido? Não, não é isso que nós aprendemos. Esse conhecimento da verdade exige transformação, deixando o velho homem de lado e se revestindo do novo homem, verso 24. A 23, a partir do 23, a partir do 22, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da... Que verdade é essa? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho tem que transformar. Depois, dos versos 25 a 32, ele dá uma série, como se fosse uma lista. Olha a lista aí de novo. Não só Pedro dá uma lista do que nós temos que fazer, mas Paulo também dá uma lista de algumas coisas que nós precisamos fazer. Deixar de falar a mentira e falar a... O verdadeiro servo de Deus, ele não só segue a verdade, mas ele fala a verdade. Ele não só diz que tem que falar a verdade, ele fala a verdade. Ele não diz que você tem que viver a verdade ou viver na verdade, ele vive na verdade. Esse é o verdadeiro servo do Senhor. Esse falar a verdade abrange todos os aspectos. Ele cumpre a palavra, ele não usa de mentiras ou falsidade, e ele proclama a verdade. Ele proclama o Evangelho. Então esse falar a verdade, você não pode só achar que, não, eu não minto mais, então está tudo bem.
Não, ok, que bênção que você não está mentindo mais. Ok, que bom. Mas você também está proclamando essa verdade? Porque esse é o nosso chamado, proclamar essa verdade, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você foi transformado por Ele, Ele te diz, vá e pregue a outros. Vá e ensine a outros. Ontem nós tivemos uma experiência aqui no Café da Manhã dos Homens, que foi muito interessante. O Benny, ele é um senhor que vem aqui na igreja de manhã, inclusive foi batizado aqui em Cliff Oak Church, se eu não me engano, em 1984. Foi batizado aqui, pelo Trevor. Esse cara, ele contou o testemunho dele. Hoje ele está com 70, né, que ele falou? 72 anos. E ele contou o testemunho dele de como ele era. Foi preso 2 ou 3 vezes, não me lembro agora, 2 ou 3 vezes foi preso. Ele era boxeador, gostava de brigar. Mas o Evangelho foi apresentado a ele. E ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Primeiro, um amigo conheceu o Evangelho. Depois esse amigo compartilhou do Evangelho para ele. E depois ele compartilhou para um outro amigo. E esse outro amigo compartilhou para outro amigo. Vocês estão vendo aí a importância do discipulado? Esse amigo, inclusive, que ele compartilhou o Evangelho, que o Benny compartilhou o Evangelho, hoje é pastor. Todos eles estão na faixa dos 70, 70 e poucos. Todos continuam vivos, pregando o Evangelho. O último deles, eu não vou aqui citar nomes, mas o último deles, inclusive, era um famoso técnico de boxe aqui da Inglaterra. Famosíssimo, ganhou dinheiro. Deixou tudo para servir ao Senhor. Glórias a Deus. Está vendo a transformação que o Evangelho pode fazer na vida da pessoa? Está vendo por que tem que pregar o Evangelho? Está vendo como o Evangelho une as pessoas? Está vendo como o Evangelho muda as pessoas? Mas nós só seremos verdadeiramente transformados se nós aplicarmos as coisas que aprendemos na nossa vida. Nós precisamos aplicar, gente. Deixar de falar mentira e falar a verdade. Não dar lugar ao diabo através da ira. Resolva seus problemas. Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Resolva, converse, mas resolva os seus problemas. Vai mais adiante, ganhe sua vida por meios honestos. Não tire vantagem sobre as outras pessoas. Preguiça não faz parte do caráter cristão. Preguiça não faz parte do caráter cristão. E ainda, contribua, ajuda os necessitados. Ganhe sua vida por meios honestos. Quantas coisas nós estamos vendo aí ao nosso redor? Tantos homens e mulheres de Deus sendo comprados pela ganância. Tirando vantagem sobre as outras pessoas. Quantos de nós somos preguiçosos, muitas vezes? E aí nós damos a desculpa que não temos tempo. Não tenho tempo, pastor. É nada, está com preguiça mesmo. Não tenho tempo, pastor, para ler a Bíblia. Não tenho tempo, pastor, de fazer uma oração. Vou falar para vocês igual um professor da faculdade, quando eu tinha 20 anos de idade, falava. Tinha 20 anos, estava na faculdade, trabalhava das 6 da manhã às 5 da tarde, 5h30 eu pegava o ônibus para ir para outra cidade para fazer faculdade, 5h30 eu pegava o ônibus, chegava às 7 na outra cidade, começava a aula, terminava a aula às 10h30, às 11 pegava o ônibus, voltava para a minha cidade, chegava em casa 1h da manhã, no outro dia, 5h30 estava em pé de novo, 4 anos assim. Aí ele ia dar trabalho para a gente. Tem que ir na biblioteca fazer trabalho, tem que isso e aquilo. Eu falava, professor, todo mundo aqui trabalha, era um curso noturno, né? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui dá aula. Ele falava, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? O que você faz, gente? Pois é. Mas é verdade, nós precisamos achar tempo.
Nós precisamos achar tempo para orar. Nós precisamos achar tempo para estudar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Senão o diabo acha tempo na sua vida. Nós precisamos correr. Nós precisamos correr, gente. O Senhor está às portas. Ele está voltando. Ele está às portas. Controle a sua língua. Diga palavras que edificam as outras pessoas, conforme a necessidade. Se não houver necessidade, não fale. Fale se for necessário. Se não houver necessidade, não fale. Não fale. Não digam palavras torpes que desagradam o Espírito Santo de Deus. Livrem-se da maldade, sejam bondosos. Deixe as obras da carne e desenvolva as características que aprendeu do próprio Deus. Deixem as obras da carne. Desenvolva as características que aprendemos de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia aí comigo em Gálatas. Só volta um pouquinho aí. Gálatas 5, a partir do verso 19. Olha o que são essas obras da carne. Gálatas 5, a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vocês estão vendo como uma coisa liga na outra? Deixem disso e agora façam isso. Despidam-se, é isso? É isso. Despidam-se do velho homem e revistam-se do novo homem. Deixem as obras da carne e revistam-se das obras do Espírito. Deixem as suas, os seus vícios. Deixe as coisas que você realmente gosta de fazer pela sua carne e viva pelo Espírito, e viva pela vontade do Senhor. Isso é o que a Bíblia nos diz. E aí, Paulo então passa para o capítulo 5, nós também vamos passar. Capítulo 5 de Efésios. Paulo parece que ele continua o assunto como se ele fala assim, bom, eu escrevi o capítulo 4, mas eles ainda não entenderam. Então eu vou dar uma reforçadinha no 5. Né? Por quê? Porque ele fala, na verdade, quase que a mesma coisa. É como se ele estivesse falando, gente, olha, presta atenção. Vocês não estão entendendo. Então ele começa, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não pode haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Está vendo como ele está voltando no assunto? Ele está falando de novo, olha, vocês não entenderam muito bem, então eu vou repetir. Vou falar de novo.
Sejam imitadores de Deus, vivam em amor. Paulo salienta mais uma vez que a questão aqui, gente, é alto padrão. O selo de qualidade aqui é de alto padrão. Vocês foram selados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então o selo de qualidade tem alto padrão. Não é qualquer selo que você recebeu, não. Você recebeu o selo do próprio Deus, do Deus Criador, do Deus de todas as coisas, do Deus que transforma, do Deus que salva. Vocês têm noção do que é isso? Nós precisamos ter noção do que é isso. Nós recebemos o selo do próprio Espírito Santo. E agora, por causa disso, estamos ligados a Jesus Cristo. E aí ele vai com mais uma série de recomendações no caminhar. Não seja insensato, seja sábio. Aproveite cada oportunidade. De que oportunidade ele está falando? De que oportunidade vocês acham que Paulo está falando aqui? De anunciar o Evangelho. De anunciar o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Mostre o amor de Cristo. Aproveite cada oportunidade também para se afastar do pecado. Aproveite a cada oportunidade também para se afastar do pecado. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor e passar tempo em oração e estudando a palavra do Senhor. E aí ele vai mais além. Eu já estou no capítulo 5 agora, tá bom? Não se embriaguem com vinho, porque a embriaguez leva à libertinagem. Mas encham-se do Espírito Santo. E vai mais além ainda. Não seja cúmplice dos pecados alheios. Mesmo que isso vá confrontar quem está pecando. Nós não podemos ser cúmplices de pecado de ninguém. Na verdade, o nosso papel, se nós dizemos que amamos, nós devemos confrontar o pecado do nosso irmão e da nossa irmã. Nós não podemos compactuar com o pecado de ninguém. Se existe algo, se você sabe que existe algo e não fala e não exorta, você está pecando. Porque você está deixando de fazer. Você está deixando de falar. Então nós precisamos estar atentos também a essas coisas. Ah, mas a pessoa vai reclamar. O problema é dela, já não é mais seu. Mas a pessoa vai ficar brava. Mas a pessoa não vai mais falar comigo. O problema já é dela agora, passa a ser dela, não é mais seu. O seu problema você já resolveu, você falou o que você tinha que falar. Nós não podemos fazer vistas grossas. Qual seria o teor da nossa conversa? Qual deve ser o teor da conversa do crente? Qual devia ser o teor da conversa do crente? No mínimo saudável. No mínimo saudável. No mínimo palavras sábias. No mínimo. Qual verdadeiramente tem sido o teor das nossas conversas? Tem sido saudável? Tem sido de edificação para os irmãos? Nós temos falado acerca da palavra. O que você aprendeu essa semana? Lendo, meditando na palavra, orando, e você chega, irmão, olha o que eu aprendi essa semana. Irmã, olha só o que eu aprendi essa semana. Nós temos feito isso? Ou você vai no YouTube. Eu gosto do YouTube. Você vai no YouTube e assiste aquele vídeo. Aquele que está bombando. Aí você escuta um monte de baboseira. Que você pode continuar do jeito que você está, que está tudo bem, porque afinal de contas, né? Ninguém é de ferro, né? E aí você vai e compartilha. Até a Raquel está falando, aleluia. Está até erguendo o braço. Mas é isso, gente. O que nós temos aprendido do Senhor para que possamos compartilhar e ter uma conversa saudável, uma conversa sadia?
Estou falando que você tem que ficar 24 horas falando da Bíblia. Não é isso. Mas tá bom. Então quando você... Vamos fazer de conta que você fala da Bíblia. Vamos fazer de conta que nós falamos da Bíblia durante a semana quando nós nos encontramos. Tá bom? Só faz de conta. Faz de conta que a gente conversa sobre o que nós aprendemos, que a gente conversa sobre a experiência que você teve quando você estava em oração. E aí qual é o teor então do restante da conversa? Qual é o teor, Camila? Camila não sabe nem o que eu estou falando. Qual é o teor da conversa? Qual deveria ser o teor da conversa? De encorajamento? Talvez? O que você acha? Encorajamento? De exortação? De amor? De palavras dóceis? Vocês estão vendo quão sério isso se torna na nossa vida como comunidade, como igreja? Nós estamos falando aqui de procedimento dos filhos da luz. Nós estamos falando aqui de procedimento dos crentes. Nós não estamos falando dos gentios, pelo contrário, nós estamos falando dos que deixaram de ser gentios e que agora são filhos da luz. Pois é, gente, mas aí é que está. Se nós não colocarmos essas coisas em práticas, é quase que nós estamos enganando a nós mesmos. É quase uma auto-enganação. Se nós não colocarmos essas coisas em práticas, se domingo após domingo, se semana após semana, nós continuamos vivendo na mesmice que éramos antes de Cristo, qual foi a diferença que o Evangelho fez na nossa vida então? Você não é convertido, você é convencido de alguma coisa apenas. Você só se convenceu de algo. Que na verdade, quer dizer, nem convencido não pode chamar, né? Sei lá, você foi... Sei lá. Ludibriado, Marcos? Foi ludibriado pelo Evangelho? Misericórdia. Misericórdia. É quase isso, né? Porque... Então, gente, nós precisamos proceder de maneira digna da vocação que recebemos. Olha aqui o que diz o capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Tem vários pais aqui. Não, pai, homem, pai. Quem aqui é pai? Homem. Quem aqui é pai e que não quer que o seu filho te imite? Não, você quer que o seu filho te imite, você quer que o seu filho seja como você. E a mamãe quer que a filhinha seja igual a mamãe. Você quer. Talvez com algumas mudancinhas, né? Então não precisa ser tão brabo, não precisa ser tão, sei lá, comer demais que nem eu como, algumas coisas assim. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam como nós. Agora, nós temos dado exemplo para eles? Ou qual é o exemplo que nós temos dado? Diz bem claro a Bíblia, olha, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É assim que nós temos que criar os nossos filhos, para ele ser meu imitador, como eu sou imitador de Deus. É assim que nós devemos criar nossos filhos. Volto a repetir, o padrão aqui é altíssimo. Altíssimo. O selo de qualidade que foi colocado em mim e em você, o padrão dele é altíssimo. E nós precisamos todos os dias, lutar contra os desejos enganosos da carne.
Precisamos viver pelo Espírito. Fale do amor, mas não só fale, mostre o amor. Aproveite cada oportunidade. Se afaste do pecado. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Passe tempo em oração, estudando. Se afaste das coisas que têm te tirado da presença do Senhor. Se afaste do pecado que tem te levado a sair da presença do Senhor. Nós devemos nos afastar dessas coisas. Nós devemos fugir dessas coisas. Fuja! Não ache que você é o Todo-Poderoso, porque você não é. Não ache que você pode ficar flertando com o pecado, porque nós não podemos. Nós não conseguimos, nós não devemos e não podemos flertar com o pecado, porque os desejos da carne, a carne é... Exatamente. Ou seja, você na carne é fraco. Você só tem poder no Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Fujam. Fujam. E aproveite cada oportunidade. O Evangelho, gente, ele tem poder de transformar a vida do homem e da mulher. Amém? Sabe como? A partir do momento que você coloca o Evangelho em prática. Viva o Evangelho. Precisamos viver o Evangelho que pregamos. Ele tem poder para transformar a vida de qualquer homem e qualquer mulher. Não existe caso perdido para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que você acha que nunca pode ser transformado, Jesus vai lá e transforma. E pior, ou melhor, transforma esse homem num pregador. Transforma esse homem num servo fiel. Para mostrar para mim e para você que sim, o Evangelho tem poder de transformar. Então que possamos compartilhar desse Evangelho e viver desse Evangelho que recebemos. Amém? Vocês ainda estão acordados? Amém? Mais ou menos? Amém. Vamos levantar então. Aquele homem grande ali, olha para trás. Olha o tamanho dele. Aquele homem grande ali é um querido amigo que Deus deu a oportunidade de nos apresentar. Pastor Damião. Está fazendo um trabalho já aqui na Inglaterra, meio que itinerante ainda, né, pastor? Está aqui e ali, está pregando bastante. Vai vir pregar um dia aqui também, em nome de Jesus. Mas nós temos orado a respeito de algumas coisas. E uma das coisas que, já falei com o pastor Macmillan a respeito, já falei com o pastor Kleber, uma das coisas que nós temos orado a respeito, gente, é para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Oramos juntos. Muitas vezes nós não precisamos estar juntos para orarmos juntos. Nós trocamos mensagem, irmão, vamos orar por isso, por aquilo. Vamos orar. Vamos orar. Mandei mensagem para vocês no dia, vamos orar pelo Derek e pela família. O Derek está passando um momento assim difícil na saúde dele. Está lá, continua internado. Só vai sair amanhã, se sair amanhã do hospital. Amanhã está marcada a endoscopia. Provavelmente não sai amanhã, só depois da manhã. Terça, né? A endoscopia vai ser terça. Aí, já mudou o dia. Nós precisamos orar por eles. Não estou dizendo, vá lá. Vai lá, se puder, vai visitar. Mas ore. Mande uma mensagem de encorajamento, pelo menos, para a família. A Fernanda está cansada. A Fernanda está cansada, física e espiritualmente. Você vê na cara da Fernanda que ela está pedindo socorro. Então nós precisamos ajudar uns aos outros, queridos. Precisamos dar a mão uns para os outros. O Henry não, que ele está com esse negócio na cabeça aí. Quando nós vamos conversar sobre isso aí, sobre esse negócio aí.
Viu, hein? Dá a mão para ele aí, Júnior. Duvido. Ok. Pastor Damião, vem aqui, por favor. Nós vamos ter um momento de oração. Gostaria também que os irmãos também intercedessem pela vida do irmão e da família. Obrigado por ter vindo. É grande, né? E ele nem jogava basquete, ó. Vôlei. E eu jogava vôlei pelo menos, né? É. Então tá bom. Então, pelo menos não foi desperdício esse tamanho todo, né? Ok. Nós vamos orar, o pastor Damião vai orar, ok? E eu gostaria, gente, que nós como igreja pensássemos nessas coisas que, se você esquecer de tudo que eu falei, que você vai esquecer, né? Diz que em 48 horas já esqueceram 85%, né? Mas se lembrem do que a palavra de Deus diz. Se lembrem do que o Senhor tem falado no seu coração. Se coloque à disposição e diga assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me. Mas sonda também o meu coração e vê se tem algo que não te agrada. Nós precisamos fazer isso, gente. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Ele prometeu que ia voltar e vai voltar, gente. Ele vai voltar, gente. E Ele precisa nos encontrar prontos para Ele. Nós precisamos, na verdade, estarmos prontos para Ele. Nós precisamos estarmos prontos para Ele. Vamos parar de brincar de crente. Vamos viver uma vida que realmente faça diferença onde quer que passamos. Na vida de outras pessoas, assim como o testemunho daquele homem ontem que me impactou, que Deus usou 4 homens que eram bandidos, eram gangsters, foram presos. Esse homem, depois que ele saiu da cadeia, ele começou a desenvolver um trabalho na cadeia durante 25 anos. Ele pregou na cadeia durante 25 anos. Ele falava a língua deles lá dentro, mas ele falava também a língua do Evangelho. Nós precisamos parar de ser crente. Vamos orar? Aliás, parar de brincar de ser crente, desculpa. Até eu assustei. Vamos parar de brincar de ser crente. Amém? Vamos orar. Obrigado. Paz e graça a todos. É realmente uma honra poder estar aqui de novo, revê-lo, pastor Macmillan, né? Eu estava atento aqui à ministração do pastor Leandro. Uma coisa que me frisou ao coração é que nós precisamos renovar a mente e não o coração. Às vezes temos essa ideia de que o coração precisa ser renovado. Não, o coração precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. Eu olho para o pastor Macmillan mais uma vez, com todo respeito. Eu tenho certeza de que todo esse período em que o senhor vem ministrando o Evangelho desde o início, era como sempre se fosse uma última vez. Jesus pode voltar. Eu preciso falar dele hoje. Não sei se teria oportunidade de falar amanhã. Não sei, é a sensação que eu sinto quando olho para ele todas as vezes. A mesma forma é comigo. Eu estou aqui hoje, eu não sei se amanhã nós estaremos aqui, se teremos a oportunidade de estar. Então, viver o hoje como se fosse o último dia, mas que o outro também tenha essa oportunidade. Então, renovar a nossa mente é algo realmente necessário. Transformação precisa de renovação. E que isso possa acontecer conosco todos os dias, enquanto estivermos aqui. Amém? Pai eterno, bendito és tu, ó Deus, porque tua glória e o teu reino jamais terá fim. Senhor, nós te damos graças. Louvamos ao teu nome porque tu és perfeito, tu és digno de toda honra e glória. Aprendemos da tua palavra mais uma vez nesta noite, e com isso nós entendemos que precisamos de uma renovação da nossa mente e de uma transformação plena do nosso coração. Que o nosso caráter possa ser transformado, que as nossas vidas possam ser transformadas e que vidas possam também ser transformadas através das nossas vidas. É por isso que o teu Evangelho em primeira mão
nos transformou, para que agora possamos transformar outras pessoas. Primeiro, o Senhor nos alcançou, fomos chamados para um propósito todo especial. E esse propósito é falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor, da Tua graça, bendizer o Teu nome aos 4 cantos da terra, a tempo e fora de tempo, aonde quer que o Senhor assim nos colocar, que possamos aproveitar aquela oportunidade para falar do Teu amor, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas com este mesmo amor, com esta mesma graça, com essa mesma unção que um dia nós fomos alcançados. Acredito eu, Pai, que com a Tua ajuda, com a graça do Teu Espírito Santo e com o Teu amor poderoso, nós conseguiremos vencer em Teu nome. Por isso, Te dou graças, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Leandro. De fato, é um amigo que nós tivemos a grata satisfação de conhecer por intermédio do pastor Jackson. Ao Kleber também. Mas o Kleber foi só uma vez, depois ele sumiu, virou ninja. A gente costuma dizer no Brasil, quando a pessoa some, ela vira ninja, né? E ele, puff, apareceu e diz: agora eu cheguei aqui, parece que a fumacinha voltou a vir ele. Deus te abençoe. Amém. Mas não tinha outra coisa para falar. Ele é ninja, pastor. É ninja.